Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quando nós decidimos fazer o canal Escatológico, publicar vídeos a respeito de temas relacionados ao fim do mundo, a profecia bíblica e a palavra de Deus, e como deixamos sempre aí a área de comentários em aberto, começaram a aparecer alguns haters. E digo haters, caras que não conhecem nada sobre a palavra de Deus, não conhecem nada sobre a história da Bíblia, não conhecem nada sobre o desenvolvimento do plano de Deus para a salvação do homem. E aí eles começaram a atacar, por exemplo, no canal, os judeus. E resolvi fazer esse vídeo aqui para falar a respeito disso, porque existe até mesmo um site, e ele se chama createdforhealth.org, e tem um artigo, foi escrito por um tal de Brian Schilhave, e nesse artigo ele tenta responder a uma questão: quem são os judeus? E eles falam, ele fala aqui que os judeus são os grandes responsáveis por toda a desgraça do mundo. Ele diz que o termo antissemita é um rótulo falso usado pelos globalistas para tentar silenciar os dissidentes de seus objetivos luciferianos. O povo semita inclui todos os descendentes de Abraão, não apenas os nascidos na linhagem de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E aí ele diz assim, que se a pessoa é contra os judeus, ele não é antissemita. Ele diz que esse termo provavelmente foi iniciado por judeus, entre aspas, do grupo nacional também conhecido como sionistas. E entre os globalistas, a maioria desses judeus não consegue traçar sua genealogia até Abraão. Então ele ataca aqui os judeus, fala a respeito dos judeus globalistas, mas do meu ponto de vista, não são apenas judeus que são globalistas, não são apenas judeus muçulmanos, cristãos, maçons, umbandistas, comunistas, ateístas, cientistas, astrônomos, jesuítas, seja lá o que for, católico, apostólico, romano, dentro de toda essa linha política, religiosa, ideológica, existem globalistas. O problema todo começa justamente quando ele então diz que em Israel há judeus satânicos globalistas, assim como no Brasil há católicos, apostólicos, romanos globalistas. Então isso não é um privilégio de nenhum judeu ou de nenhum judeu renegado. Não é privilégio essa posição de ser globalista, a adoção dessa ideologia ridícula. Não é privilégio apenas de judeus abestados, mas também de gentios abestalhados. O próprio Papa é um globalista, um jesuíta globalista. E ele é judeu? Ele é o quê? Então esses aí são os especialistas na disseminação da cisânia e da confusão. E Deus não é um Deus de confusão. O povo judeu, ele tem uma importância muito grande naquilo que se refere às profecias do final dos tempos. Como cristãos, estou aqui falando para cristão que crê que o Senhor Jesus é Deus, que crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, crê na salvação pela fé em Cristo apenas. Este é o cristão, estou falando para o cristão. Se você não crê assim, vai ver um videozinho da Xuxa, meu amigo, tá bom? Que é melhor para você. Como cristão, você precisa ter a sua mente limpa, purificada. Você precisa estudar a palavra de Deus para entender a sua mensagem. Quantos hoje estão tremendo diante da palavra de Deus? Se levassem a palavra de Deus a sério, ao invés de pessoas que querem ser reconhecidas por novas teorias, por disseminação de besteiras, estariam aí realmente bem mais firmes na fé em Cristo e evitariam também muitos erros como esse que estamos aqui discutindo, tá? E precisamos tratar desse assunto, não podemos esconder. Esses erros, se não forem questionados, apenas vão ganhar ímpeto e causar confusão cada vez maior.
Então falamos a respeito desse artigo que deseja impingir aos judeus, a qualquer judeu, é como se fosse impingir a qualquer brasileiro a culpa pelo Brasil ter perdido a Copa. Qualquer brasileiro. Temos um ex-presidente aí, amigo de Jorge Soros, que é um globalista ferrenho. E ele é o quê? Qual a religião dele? Vamos pesquisar aqui a religião do sujeito. Vamos ver aqui. Religião do sujeito. Agnosticismo. Está aqui. A religião dele é uma crença. Então todo agnosticista é um canalha. Todo agnóstico é um canalha, porque todo agnóstico é um globalista. Porque esse sujeito aqui também é um globalista, tá? Então é fácil. Você apenas escrever aí nos comentários, você é isso, você é aquilo, né? É um monte de gente que não tem o que fazer, fica aí generalizando coisas que nada tem a ver.